Eu não sei se eu poderia dizer, dar uma frase para aquilo que eu quero repartir com vocês. Talvez uma frase para definir o que está no meu coração seria o som mais alto do verbo. A gente está falando de soltar o verbo, mas em que momento, pelo contexto das Escrituras, nós podemos ouvir o verbo de maneira mais clara, mais intenso, mais pleno? Que momento? Em que momento o verbo fica pleno, que você diz assim, ó, soltou o verbo. De verdade, agora o verbo foi intenso. Eu já vi muita gente, por exemplo, e vejo pelas canções, também pelas orações, que há uma grande maioria que acredita mesmo que o verbo vai tocar com força, que o verbo vai vir com força. Quando os prodígios, a gente até cantou agora, né? Os sinais forem restaurados entre nós. E quando houver prodígio, obrigado, Cláudio, e sinais, o verbo vai estar realmente na sua maior intensidade. Mas eu gostaria de percorrer contigo rapidamente pelas Escrituras aquilo que eu julgo que é o tom maior do verbo. Eu talvez vou discordar de algumas posições, de alguns teólogos, de alguns pregadores sobre a plenitude do verbo. E como é que eu pretendo te mostrar isso? Primeiro, falando contigo da obra de Deus na vida de cada um de nós. Todos nós aqui sabemos que Cristo morreu por nós, cantamos isso, falamos isso. Jesus morreu por nós, aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém? E Ele morreu por nós, mas não apenas morreu por nós. Jesus também ressuscitou. Jesus está vivo, Ele é Senhor da nossa vida. E não é Senhor apenas para nos dar ordem, como muita gente pensa. Jesus não é Senhor apenas para ordenar, dizer o que nós precisamos fazer. O nosso Deus não é esse Deus. Jesus é Senhor da nossa vida para nos guardar, para nos proteger, para dizer que somos dele, a menina dos olhos dele. Amém? Povo de propriedade exclusiva. Jesus disse que ele é o nosso dono para contar até os fios dos nossos cabelos, para ter um zelo pela nossa vida como ninguém tem. Amém ou não? Alguns anos aqui nesse lugar, reunindo a igreja, não tinha esse prédio ainda construído plenamente, mas ali fora, uma reunião ali fora, e Deus me falou que eu quero repartir contigo agora, rapidamente, assim, fazendo a introdução, sobre algo que todo cristão deveria saber. O que aconteceu contigo quando você se uniu a Jesus? Me falaram que houveram 3 batismos ontem aqui. Hoje, provavelmente, vai ter pelo menos mais um batismo. Pelo menos mais um, 2. Tem 2. O que acontece na vida de um cristão quando ele se une a Cristo? O que ocorreu? O que aconteceu? Para alguns, talvez isso não seja importante, mas quando a gente olha para a própria vida, a gente vê que é importante, sim, saber quando algumas coisas acontecem na nossa vida. Por exemplo, o que aconteceu comigo no dia que eu me casei? Um homem solteiro, livre, se casa. Ele nunca mais será solteiro. Nunca mais. Se a esposa morrer, ele é viúvo. Se ele se divorciar, ele é divorciado. Se ele largar a mulher, ele é largado. Bem, não sei o que for, mas nunca mais ele é solteiro. Nunca mais. Porque algo acontece quando você deixa pai e mãe, se une a uma mulher num pacto e se torna com ela uma só carne. Acabou. Algo aconteceu na tua vida. E é interessante, quando o camarada que está nessa experiência, eu penso que a mulher também, de repente ela se dá conta, deve acordar um dia e falar assim, meu Deus, estou casada. Casei, ai meu Deus. E casada é outra
é outro papel, outra obrigação, outra posição. E quando vem neném, meu Deus, eu sou pai. Acorda assim, um dia tu acorda, meu Deus, eu sou pai. Em algum momento bate o desespero. Imagina o Daniel, pai de 4, misericórdia. Deve dar aquele dia assim, Daniel, o cara acorda e fala assim, meu Deus, eu tenho 4 filhos. Dá uma... O que aconteceu? Porque algo aconteceu, mudou, você não é a mesma pessoa. E imagina se você casou com um príncipe. Quem quer casar com um príncipe aí? Foi isso que eu falei naquele ano. Em 1981, tinha um evento muito especial no mundo. Qual era? Era uma princesa, na verdade não era uma princesa, uma professora chamada Diana. Uma professora chamada Diana, ela se casou com o herdeiro do trono real da Inglaterra. Inclusive, agora é o rei. Ela se casou com o príncipe Charles. Quem se lembra? Você talvez não fosse nascido ainda, não, alguns não fosse nem nascido. É a plebeia que se casou com o príncipe. Rapaz, o que aconteceu com a vida dessa menina, dessa professora? Não é simplesmente casei com o príncipe. Gostou, né, Tânia? Casei com o príncipe. Por que tu olhou para mim assim e deu um sorriso, Tânia? Casei com o príncipe. Está esperando aí um príncipe. Bem, o príncipe casou com o príncipe. A professora casou com o príncipe. Você consegue imaginar a vida... Vou falar só com as meninas também. Tu consegue imaginar a vida de uma professora que casa com um príncipe da Inglaterra? Não é do Brasil, é da Inglaterra. Do Brasil talvez nem tanto impacto, mas da Inglaterra, cara. Agora a mulher coloca uma roupa, vira moda no mundo todo. Onde ela vai, tem um monte de fotógrafo atrás dela. Gente filmando, gente fotografando. Imagina a vida dessa pessoa. Tudo que ela fala vira pensamento, forma opinião. A criança que ela beija fica famosa. Onde ela pisa agora, o pessoal quer guardar. Né? O lencinho que ela jogou fora, o cara botou lá no museu, o lencinho da princesa Diana. Consegue pensar numa mudança tão radical, tão profunda? Claro, isso no mundo nosso, natural, isso é muito forte, né? Quando você sai de uma condição para outra, né? É muito forte, mas com certeza leva um tempo para assimilar. Você concorda comigo? Eu não acho que a Diana, num dia para outro, virou princesa de verdade. Eu acho que ela levou um tempo para processar tudo aquilo ali e enxergar o papel dela e começar de verdade a exercer o papel dela. Porque ela nem foi desenhada para aquilo. Ela não nasceu princesa. Ela nasceu plebeia. Entendeu? Ela era do povão, professora. Então, não tinha como ela assimilar de uma hora para outra aquelas diferenças todas. Mas a influência dela aumentou absurdamente, drasticamente. Não há quem duvide disso, não é verdade? E não só a influência, a autoridade também. Princesa que falou, meu. Visibilidade dela. Ela ficou tão famosa, que há quem diga que o que matou ela foi a fama. Porque ela já estava divorciada, sai de um restaurante, vê uns paparazzi atrás, o cara quer correr, pum, acidente, morreu, a princesa. Bem, eu usei esse exemplo naquele ano da princesa Diana para falar da nossa união com Cristo. E até escrevi algo num livreto chamado Não Seja Medíocre. Sem ofender ninguém, obviamente. Medíocre é alguém que está dentro da média. Medíocre é quando você vê um cristão dentro da média. Quando uma pessoa está dentro da média. É medíocre. Tem gente que vive abaixo da mediocridade. Mas Jesus nos chamou para cima, para reinar em vida através dele. Reinar em vida. Então, em geral, a gente vê cristãos reinando em vida,
A gente vê crentes medíocres, na média, como igual todo mundo, e a gente vê crente até abaixo da mediocridade. Então, nesse livreto, que não era um livreto, era uma mensagem aqui fora, que virou um livreto. A carga do meu coração naquele dia, naquela tarde de sol, calor do caramba, era falar sobre não viver de forma medíocre. Eu não vou nem falar de abaixo da mediocridade, não ser medíocre. Quem é você? O que aconteceu contigo quando Jesus se uniu a você, quando você disse sim para Jesus, quando você se batizou, quando você recebeu? O que aconteceu contigo? Bem, a primeira coisa que aconteceu contigo é que você foi redimido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Amém ou não? Por quê? Porque você participava de um império. Você pertencia a outro império. Você pertencia ao império das trevas. Quem se lembra disso? Quem lembra que você era do império das trevas? Você pertencia àquele império das trevas. Lembra da Carol ontem falando que estava dentro de uma cadeia e viu um fogo queimando, o Senhor dizendo para ela, se você não se arrepender das coisas que ninguém vê, teu lugar é ali. Era o império das trevas, né? É escravo do pecado, diz a Bíblia. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para mudar isso. Nada. Absolutamente nada. Amém? Nós éramos escravos dessas coisas horríveis que foi falado aqui, que Andros leu ontem aqui, naquela lista de pecados horríveis que a Bíblia fala, a gente era escravo daquilo tudo. Amém? Escravo do pecado mesmo, mas o Filho de Deus, Jesus, nos fez livres. Colossenses 1:13 e 14 vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele apagou o escrito de dívidas que era contra nós. Vocês lembram isso, né? Acabou. Então, quando você entrou em Cristo, quando você se uniu a Ele, vamos voltar para o dia do teu casamento com Jesus. Quando você se uniu, quando você disse sim para Ele, naquele dia, toda a tua dívida que havia com Deus foi cancelada. Toda. Ah, já fiz isso, já abortei. Já tem gente que cancelou. Tudo. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Já cantamos aqui em algum momento. Foi cancelado. Você entrou zero. Zero bala. Sabe o que é zero bala? Zero bala. Aqui havia um rapaz que se guardou para Deus por anos. As irmãs até oravam muito por ele. Ele gostava também de saber que tinha irmã orando por ele. Aquele estilinho, tu conhece aquele estilinho, né? Mas Deus quebrantou muito a vida desse santo, assim. Ele está lá todo santo, um dia chegou uma moça aqui do mundo, uma moça do mundão mesmo, que ele até conhecia a moça, olhava e falava, isso, agora tá piriguete e tal. Só que a piriguete se converteu, a princesa lá do baile do Periquito se converteu. Ela se converteu, coisa e tal. E ele conhecia muito da história dela. E ele, muito ali, esperando Deus, coisa e tal, um dia, Deus, mostrou a moça para ele. E ele começou a entrar numa crise profunda. E eu me lembro de uma conversa com ele ali em cima, ali, naquele salãozinho ali onde as meninas estão dormindo, numa cadeirinha lá atrás, batendo papo, ele falou, Franco, o que eu faço da minha vida? Essa garota, eu conheço a história dessa garota, essa garota é terrível, mas eu estou gostando dela. E eu, então, ele liderava jovens, ministrava, esse garoto assim. Falei, cara, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Não foi, você deve ter falado isso muitas vezes, mas você deve ter repetido muitas vezes. Mas não, você não crê que o sangue de Jesus lavou essa menina completamente? Creio. Então, se Jesus lavou essa menina completamente, ela está zero. Para Jesus, ela é virgem. Porque o sangue tem esse poder.
cancelou tudo, acabou com tudo, zerou tudo. Eu não preciso dizer que esse cara casou com essa moça, né? Mas Jesus, quando você entra em Cristo, quando Cristo entra em você, tudo que você devia acabou. Não deve mais nada. Amém? E não é uma provisão só para o passado, não sei se vocês sabem disso. Diz que Deus proveu perdão para o futuro também. Então, aqueles pecados que você vai cometer, o Senhor ainda perdoa aqueles pecados. Impressionante, está escrito. Temos um advogado junto ao Pai, fica ali, aquela obra espetacular. Ele nos libertou dessa escravidão, desse império das trevas, por meio de Jesus. Amém? E não foi, disse Hebreus 9, não foi por meio de sangue de bodes, né? Não foi novilhos, sangue de novilhos, né? Hebreus 9, 12. Mas essa remissão aconteceu de uma vez por todas. Esse sacrifício lá no santo lugar. E ele obteve para nós, diz comigo assim, uma eterna. Diga com força, você tomou café, fala eterna. Ah, está ali, ó. Eterna redenção. Eterna redenção. É por isso que Hebreus várias vezes vai dizer que não resta mais nenhum sacrifício pelo pecado. Ele vai dizer várias vezes que o cara começa a pecar deliberadamente, não resta. O que mais vai acontecer de novo? Tu não tem mais um novilho para matar, tu não tem mais um bode para matar, você não tem mais que matar mais nada, você acabou. Porque você experimentou uma eterna redenção. Não resta sacrifício, não tem mais nada para fazer. Jesus fez tudo de uma única vez, foi isso que nós experimentamos. Vocês podem dizer amém ou não? E aí você lê Hebreus 9:12, bota Hebreus 9:15 também, porque Hebreus 9:15 vai dizer que por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Temos uma herança eterna. Você pode dizer amém ou não amém? Bem, então ele apagou nossa dívida. Concorda comigo? Sim ou não? E depois que ele fez isso, depois que ele acabou com a nossa dívida, o que ele fez ainda? Terminou aí? Ah, não deve mais nada, cada um vai para a sua casa, cada um vive sua vida. Foi assim? Não. Ele, diga comigo, ele nos comprou com seu sangue. Diga, ele nos comprou com seu sangue. E de novo, diga, e nele somos livres da escravidão do pecado. E nos tornamos justos. É isso que ele fez. De uma vez só. Ele redimiu, né? Ele operou uma eterna redenção na nossa vida, né? Mas ele, nesse ato de cancelar a dívida, não, você não deve mais nada, ele não fez só isso, ele comprou você para ele. Por que a Escritura diz que a gente não deve pegar o nosso corpinho e entregar à prostituição, à impureza sexual? Ele diz, Pedro vai dizer assim, olha, você não faz isso porque você não foi comprado com ouro, com prata, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Você pertence a Ele. Então, aquele zelo que Deus tem contigo, com o teu corpinho, com o teu corpício, Ele não tem simplesmente, não é um capricho religioso, não tem nada disso. Você passou a pertencer a Jesus, e Jesus tem ciúme de você. É como se você casasse, e o teu marido falasse, agora você é minha, ou tua esposa dissesse, agora você é meu. Você vai pegar o teu corpo agora que pertence à tua esposa, vai entregar para outra mulher, isso chama adultério. Como é que Deus chama quando a gente se prostitui? Adúlteros e adúlteras. Ele chama também, porque para Ele nós nos tornamos dele. Na verdade, nós somos dele duas vezes, porque somos criação de Deus
Então ele tem direito sobre nós por causa da criação, e ele tem direito sobre nós porque ele nos comprou, ele nos redimiu, pô. Ele nos trouxe para ele. Ele falou, você agora é meu, comprou. Tirou o teu senhor que você tinha antes, que era o pecado, que obrigava você a viver daquele jeito, você não tinha opção, e agora você é livre. Por isso que você canta que é livre. Mas você é livre do pecado, não de Jesus. Você é livre do antigo senhor, o pecado. Agora você é servo de Jesus. Amém ou não? 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? E acabou aí, agora você pertence ao Senhor, e agora acabou a história. Acabou ou não? Acabou ou não? Modesto está falando, só Modesto que responde. Você está com fé, Modesto. Só Modesto, não, quero mais, é mais. Bem, nós estávamos lá daquele lado, no Império das Trevas, todo ferrado. Sobre nós repousava uma maldição, ou várias maldições, sei lá quantas. E as maldições que estavam sobre nós não eram só por nossa causa, não, do nosso pecado, não. A maldição que estava sobre nós podia ser por causa do nosso tataravô, do nosso bisavô, do nosso avô, do nosso pai. As maldições que chegavam à nossa vida chegavam por várias portas da nossa vida. Nós éramos malditos mesmo, pode ter certeza. Engraçado, eu novinho, minha mãe odiava qualquer vício. Eu novo, educado para não ser viciado, me viciei. Mas olhando para a minha família, não tinha uma pessoa que não fosse viciada. Pensa, todo mundo, jovenzinho, já era viciado. Uma escravidão, uma cadeia, um negócio inexplicável. E não era uma família de gente que dizia assim, que estava fazendo apologia à droga, batendo um baseadinho, nada disso, gente, nada disso, era um negócio diferentão. Era gente que veio da roça, gente que trabalhava, gente que... Mas, pô, cara, pensa, que desgraça. Ah, era influência. Que mané influência, rapaz? Cada um teve uma educação diferente, mas todos os meus primos, toda a galera toda caiu logo cedo no vício. E a gente fazia as mesmas presepadas. Mas Jesus não apenas nos trouxe para ele. Diz comigo assim, ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ó, você não faz ideia de como isso é importante. Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão. E uma promessa onde Abraão não cumpriu nada. Abraão até dormiu. Mas Deus falou com ele, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele ratificou essa promessa depois da descendência de Abraão e, por fim, em Cristo, ele cumpriu essa promessa. A bênção que estava sobre Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será maldito, veio sobre Abraão, mas veio sobre nós também. Eu sempre pensei que não vai ser porque Abraão. O que eu tenho a ver com Abraão, pô? Por que Abraão? Mas quando você compreende as Escrituras, você sabe por quê. Aí tu vai descobrir por que é importante que a bênção de Abraão esteja sobre nós. Aquela bênção especial. E como é que Jesus fez isso, Franco? Gálatas 3, 13, 14, vai dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Agora preste bem atenção o que essa bênção vai dizer. Fala comigo, a fim de quê? A fim de que o quê? Aí que ele vai dizer. Se não tivéssemos a bênção,
não teríamos direito ao Espírito. Inclusive, quando você recebe aqui o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, é um sinal de que a bênção de Deus está sobre você. Porque alguém que é amaldiçoado não tem como receber o Espírito. A bênção veio. Por que então o cara acabou de se converter e já recebeu? Porque é a hora que você se uniu a Jesus. Pô. Uniu, tem direito à bênção. É a bênção. Você é tão abençoado que já recebeu o Espírito. Pô. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, enquanto ele falava ainda, diz a Bíblia, o Espírito Santo veio e batizou geral. Foi tão forte que depois ele falou para os irmãos lá que queriam a cabeça dele, tradição queria, né, a cabeça dele, falou, gente, como é que eu vou negar água àquele que Deus deu, o Espírito Santo? Deus batizou com o Espírito Santo, vai ficar negando água por quê? Já batizou com o Espírito já deu o principal. Já é abençoado. Porque o Espírito Santo não é dado a quem não é do Senhor. Ele já é abençoado. Não me pergunte por quê. Não me pergunte. Cláudio contou as experiências de batismo com o Espírito Santo. Além da minha, eu vi várias experiências espetaculares. Várias. Mas a que mais me chocou, a que mais quebrou a minha religião, foi uma vez que eu fui para uma reunião lá na caverninha do Adulão. E quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo falou assim comigo, quem vier aqui à frente hoje vai ser batizado. Eu fiz uma breve introdução e falei, olha, hoje o Espírito Santo me garante que quem passar à frente aqui vai ser batizado com o Espírito Santo. E a primeira pessoa que se levantou e foi à frente era uma visitante. Nem conhecia a garota. A menina foi lá. Quando chegou na frente, começou a falar em língua, professor. No final, descobri que ela estava lá, grávida do namorado. Como é que foi a vida? Ela atribulada, namorando um garotinho na rua lá, ficou grávida. Alguém falou para ela, pô, vamos ali, naquele buraquinho ali, aquele cafofo ali, aquela bagunça ali. Deus está ali, ela creu, foi. Chegou lá, sentou. A primeira mensagem que ela ouviu na vida, falou, quem crê em Jesus e tal, tem direito ao Espírito Santo, e o Senhor me garante que hoje, quem passar à frente recebe o Espírito Santo. A guria foi lá e recebeu o Espírito Santo na hora. Naquele lugar eu batizei um cara bêbado. Já batizou um bêbado? Eu batizei. Porque eu desafiei as pessoas que estavam ali naquele lugar. Quem crê, for batizado, será salvo, e o cara. Eu nem vou dizer o nome dele, que eu vou queimar o filme dele, entendeu? Que ele segue entre nós até o dia de hoje. Discipulou Daniel na sua infância. Foi discipulador do meu filho, não é possível. Os primeiros anos de Daniel, discipulou Daniel. Chegou, ó. O que tu quer, Guilherme? Glória de Jesus, pô. O que tu quer? Batizado, pô. Que bafo de onça. O que tu vai negar, cara? Eu não sei como você mediu, não sei, mas tu quer, então vamos embora, pô. Acabou. A vida do cara foi transformada ali. Não tem mistério, é um negócio. Eu não sei explicar, gente. Graças a Deus eu não sei explicar esse negócio. Mas sei de uma coisa. O Espírito de Deus é dado quando alguém recebe a bênção de Abraão. Sem a bênção de Abraão, você não tem direito ao Espírito da promessa. Está escrito. Você é abençoado. Diga, eu sou abençoado. Mas não é porque tu é bonzinho, não. Para de história. Tu é abençoado porque Jesus fez maldição no teu lugar. Ele trocou de lugar contigo. Ele saiu. Ele é um para-raio. Ele atraiu toda a maldição do mundo sobre ele para que a bênção de Abraão chegasse até você, para que você recebesse o Espírito da promessa. Tu vê que ele está apontando para algo lá na frente, o Espírito da promessa. Quantos dizem amém? O que aconteceu comigo ainda então, Franco? Então, a Bíblia diz que nós fomos reconciliados pela morte e salvos pela sua ressurreição. Isso está no único versículo de Romanos 5:10.
Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No único versículo. Então você foi reconciliado. A gente cantou, eu tenho paz com Deus. Quem tem paz com Deus aí? Olha só, por causa da morte de Jesus temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz com Deus. Diga se tenho paz de Deus. Diga, paz de Deus. E quero ter paz com meus irmãos. Quero ter paz com as pessoas. Porque a paz que eu tenho com Deus é a paz de Deus que está em mim, mas eu quero ter paz contigo também. Essa é a coisa bonita da história toda. Nós fomos reconciliados. Amém? Aí tem vários textos que falam sobre isso, mas não apenas isso. Uma vez justificado, uma vez abençoado, uma vez, você foi feito filho de Deus. Onde é que está isso? Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são filhos? Amém ou não? E quando você é filho, abençoado, agora sim, ó, eu sou abençoado, reconciliado, agora sou filho. Olha a carinha do filho. O que você tem direito agora, Franco? Agora sim. Gálatas 4, 6, coloca aí. Depois dessa obra completa, ele vai dizer assim, porque vocês são filhos, sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 diz o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Gálatas 3,26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí o texto de Gálatas 3,14 se completa. Nós recebemos pela fé o Espírito da promessa. E aí você podia dizer assim, cara, Franco, nos tornamos filhos de Deus, acabou tudo, não tem mais nada. Aqui acabou toda a obra de Deus na nossa vida. Não, amado, tem algo aqui intrínseco que quase a gente não vê. É aí que eu queria falar com você, que é o maior grito nosso. É o que eu creio que é a plenitude do verbo. É onde o verbo grita com força. Diga comigo assim, nós nos tornamos família de Deus por causa do Espírito Santo em nós. Aqui, amados, aqui aconteceu um milagre que a maioria de nós não percebe. Mas é assim, a hora que você se tornou filho de... Quantos aqui são filhos de Deus? Não, de verdade, tu crê que é filho? Agora, se você é filho, eu também sou filho, o que nós somos? O que nós somos? Irmãos. Então, ao se unir a Jesus, você se tornou parte de uma família gigantesca que não apenas está aqui, ela está também lá. É um corpo espetacular, é uma multidão, diz a Bíblia, de várias etnias diferentes, vários povos, línguas, nações, é uma única família, porque você se tornou filho de Deus. Se você chega a crer, de verdade, crer que você é filho de Deus, e se você tem testemunho que outra pessoa também é filho de Deus, logo somos irmãos. Isso muda a tua vida?
Aqui está meu grito. Por que meu grito, Franco? Porque para mim aqui o verbo aqui solta. Aqui que o verbo é visto. É aqui que o verbo se propaga. Quando eu falei no sábado com vocês sobre a igreja, eu falei sobre a igreja porque eu vejo que é por meio da igreja que Deus solta o verbo dele. É por meio do corpo. Não existe nenhuma outra expressão de Deus na terra fora da igreja. A igreja, inclusive, é chamada de corpo de Cristo. Corpo. Ou seja, ao olhar para a igreja, as pessoas deveriam ver Jesus. E quem vê Jesus vê o Pai. Deveria ser isso. Essa é a nossa maior expressão. A gente poderia usar todas as mídias do mundo para dizer: Deus te ama incondicionalmente. Você imagina se de repente todos nós começássemos agora uma revolução, todo mundo mandando WhatsApp, Instagram, coisa e tal, vai falar para o mundo todo que Jesus ama você, que Deus te ama incondicionalmente. Só tem um problema, irmãos. As pessoas não podem ver Deus. Desse Deus que nós estamos falando. Ele é invisível. Você não vê. O verbo, ele não precisa só ser ouvido, ele tem que ser visto. Porque foi assim desde o princípio. Como assim que foi? Deus, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Mas não foi suficiente. Deus queria que as pessoas vissem o verbo. E o que ele fez com o verbo? O que ele fez, pô? Encarnou o verbo. Ele não fez uma visita de um dia. Não foi 3 anos de visita, vou visitar 3 anos a terra. Ele nasceu aqui, cara. Foi bebê, chorando, igual o meu netinho, ficar de cola em cola aqui, biscoitinho ali. De cola em cola, de mão em mão. Jesus foi bebê. Jesus tinha endereço. Ele morou, ele foi vizinho de pessoas, ele cresceu com gente igual você, igual a mim. Cresceu, desenvolveu. Ele estava no nosso meio. Está escrito isso. Deus encarnou. A expressão ali que ele diz o verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Eu acho que o termo no original é tabernaculou entre nós. O judeu entendia muito bem porque ele conhecia o tabernáculo. Tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo. Isso era um tabernáculo, a arca, lembra? Da aliança ali, lembra disso? Era Deus no meio do povo. Depois do tabernáculo, o templo. Mas agora Deus falou, nem templo, nem tabernáculo. Eu vou morar no meio dessa galera mesmo. E ele encarnou o verbo. Encarnou. O verbo está lá, João vai dizer isso. Claramente no 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E isso era importante? No versículo 18 ele vai dizer, porque ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus, pô. A gente fala de um Deus que ninguém vê. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai é quem revelou. Então Deus quis se revelar, pô, desse jeito. Se fazendo um homem andando no meio da galera. Já pensou se tu fosse vizinho de Jesus? Pô, tem um cara estranhão lá na minha vizinha, lá, pô, diferentão, cara. Ele ia ser diferentão mesmo, pô. A família achava que ele era meio louco. A família toda, a mãe, os irmãos, todo mundo estava lá dizendo para ele, pirou. Piradão, tá doidão ele. Interna esse moço. Está falando umas coisas, desconecta.
Jesus se revelou assim. Tem uma frase de C.S. Lewis muito interessante. Ele diz que o milagre central da história é a encarnação do Verbo. É um milagre central. É verdade. Não sei quem disse a seguinte frase: o cristianismo sempre foi uma questão de carne e osso. Sempre foi. Não tem cristianismo sem gente. Não tem mídia que substitua isso, amados. Não há. Não há. Deus sempre escolheu, e já era assim na antiga aliança. Vê lá Oséias 11:4. Eu lembro até de Davi Vidal cantando com a gente. Lembra daquela canção que ele cantava? Que, com cuerdas de amor. Oséias 11:4 diz que atrai-nos ou atraí-os. O Senhor está falando, como é que eu atraí vocês? Com cordas humanas, com laços de amor. Deus sempre usou carne e osso. É cordas humanas, é laços de amor. Deus sempre quis desse jeito, visível, tangível, tocável. Aí os mandamentos são claros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque quem não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Diga, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Amor. Diga, Deus é amor. Amada, a maior incoerência nossa é a gente anunciar o verbo, falar do verbo sem mostrar esse amor. Deus te ama. Eu também te amo. Como que você me ama? Você sabe por que tem força quando alguém sai de um lugar, como uma cidade grande, e vai para o interior de um canto desse, pregar o evangelho? Uma moça, um rapaz, sabe qual a força que isso tem? É que quando você chega lá no sertãozão lá e fala assim, pô, eu estou aqui em nome de Jesus porque Deus te ama. E o cara que está lá ouvindo, ele tem um testemunho assim, muito estranho, diz assim, cara, é estranho, mas o que você veio fazer aqui, de tão longe? Lá em Pôr da Folha a gente alcançou uma família lá assim, Modesto, conversando e tal, e em dado momento o cara falou assim, cara, o que vocês vieram tão longe? Por que Pôr da Folha? Não está nem no mapa. Eu falei, porque Deus ama vocês. Mas como é que ele vê esse amor? Pela nossa presença lá, pô. É visível. É claro que Deus me ama, não é possível, pô. Manda esses malucos para cá, larga aqui, sai no maior verão, podia estar na praia, surfando, sei lá o quê, está aqui nesse sertão. Não faz o menor sentido na cabeça do cara. Mas Deus sempre expressou amor de alguma forma. Tem que ter amor no nosso meio, amados. Tem que ter. Olha o que João vai escrever no capítulo 4, versículo 12. Cara, esse versículo ano passado, então, me detonou. Eu, na verdade, galera de Cabo Frio, dia 11 de agosto de 2022. Não é 23, não. 22. 2022, eu estava lá com os irmãos falando justamente sobre esse 1 João 4,12. Diga comigo, nunca, nunca, ninguém viu Deus. Eu não sei se essa versão que você tem é NAA, mas ela é NAA, é boa também. Mas vai lá, nunca ninguém viu Deus. Agora, o que esse texto vai dizer? O que João está fazendo? Ele está repetindo o que ele falou lá na carta dele, no evangelho dele. Nunca ninguém viu Deus, mas o Deus, Cristo Jesus, o Verbo, revelou o Pai. Agora ele está dizendo assim, ó, nunca ninguém viu Deus. Diga se amarmos uns aos outros. O que ele está dizendo, amados? Por que ele começou com a frase, nunca ninguém viu Deus, mas se amarmos uns aos outros?
Se nós amarmos uns aos outros, o que acontece se nós amarmos uns aos outros? Deus permanece em nós. Ou seja, vão ver Deus de algum jeito, porque Ele permanece em nós. E o seu amor em nós é o quê? Eu vou te fazer uma pergunta, você, por favor, responda só para você. Você consegue ver amor no abandono? Se você disser assim, Franco, Deus é amor, então onde eu não vejo amor, eu não vejo Deus. Onde eu não vejo Deus, eu não vejo amor. De vez em quando tem irmão, Breno, que fala assim, eu não vejo Deus nisso não. Você não vê Deus porque tu não está vendo o amor. Porque se tu vê amor, tu vê Deus. Até na disciplina. Se você vê amor na disciplina, você vê Deus. Se você não vê, tu não vê Deus. Pô. Porque Deus é amor. Você diz amém ou não? Diga, Deus é amor. Você consegue ver amor no divórcio? Consegue? Agora tu respondeu, né? Eu falei para não responder. Mais forte do que vocês. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. 1 Coríntios 13, 1 a 4. E sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há, olha só o diagnóstico dele, ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ele está falando, o que evidencia a nossa carnalidade? A nossa carnalidade se evidencia em ciúmes, brigas entre nós. Brigas entre nós. Brigas! Evidencia a nossa carnalidade. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos. 1 Coríntios 1, 11 a 13. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Brigas. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer, é um partido. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Mas não está certo ser de Cristo? Depende. Paulo está dizendo aqui que ninguém divide em nome de Jesus. Ninguém divide em nome de Jesus. Eu não posso dizer, eu sou de Cristo, vou embora, Modesto. Modesto é uma história boa sobre divisão. Estava contando para os irmãos outro dia. A gente experimentou uma vez uma divisão dolorosa, muitos anos, quando eu era jovem ainda. E depois de muitos anos, a gente descobriu que o Modesto recebeu uma cantada para ir junto. E muitos anos mesmo, já aqui no sítio, a gente descobriu que o Modesto levou uma cantada. A gente falou, Modesto, por que tu não foi também logo? Zoando. Ele falou, por que tu não foi, Modesto? Ele falou que estava lendo lá, Êxodo, né? Quando Deus falou com Moisés que faria um novo povo, porque essa era o que o irmão vendia na divisão, né? Ele vendia assim, uma nova visão, um novo grupo, um novo reino, um novo discipulado, um negócio novo. Porque o novo atrai as pessoas, os mais débeis, então, vão atrás do novo, né? Deixou a gente numa canoa furada, acho que a gente não sofreu muito, porque a gente estava aqui em Campo Grande, num outro contexto, mas a galera de Realengo sofreu mais, né? Mas aí a gente perguntou, Modesto, por que você não foi? Aí Modesto disse, eu estava lendo a Escritura, quando Deus propôs a Moisés um novo povo. Deus propôs, eu vou matar todo mundo e começar algo novo com você. E Moisés não topou. Aí Modesto conclui, poxa, se Moisés não aceitou a ideia de Deus, vai aceitar a ideia do fulano? Mas você está certo. É bom não aceitar a ideia de ninguém. É bom ouvir o Senhor, mas foi uma prova. Todos nós somos provados. Paulo vai dizer assim,
Não há divisão em nome de ninguém, nem em nome de Paulo, nem em nome de Cefas, nem em nome de Cristo. Ele vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer, será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Depois ele vai fazer uma outra pergunta, ele vai dizer, por acaso Cristo está dividido? Esse Deus invisível, o verbo, que agora está, é o verbo, que a gente precisa soltar, ele se fez visível por meio de Jesus, você pode dizer amém ou não? E agora se faz visível por meio do corpo de Jesus, o corpo de Jesus. Por isso que Paulo perguntou, Cristo está dividido? Ele tem que ser visto, ou o corpo dele está todo esfacelado? Eu sei, e alguns irmãos pensam, que a igreja, divisão de igreja é uma coisa normal. É igual o divórcio. Tem gente que acha que divórcio é normal. Mas lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, tu vai ver que Deus odeia o divórcio. Está escrito, Deus odeia. Ah, mas está todo mundo divorciando, pastor divorcia também. O problema do pastor, não seja você. Não seja você. Você sabia que depois, eu não gosto de citar nome, mas vou citar aqui um nome aqui de um cara famoso, Caio Fábio. Você sabia que depois que Caio Fábio experimentou o divórcio, vários e vários pastores se divorciaram, argumentando que Caio Fábio se divorciou? Vocês sabiam disso? Sabiam? Estávamos, Cláudio, eu, com mais um casal e mais uma irmã lá no sertão, ouvindo um caso de abuso de um pastor com uma moça. E o pastor tinha o mesmo modus operandi com as moças todas. Para baixar o padrão de santidade das garotas, ele dizia assim, cara, você precisa ouvir Caio Fábio. Vai lá no YouTube, começava a dar um monte de vídeo para as meninas ouvirem. Então, as meninas, ao ouvirem alguns ensinos, algumas doutrinas falando sobre, não, pode, não, é lícito, não, está de boa, Deus não está preocupado com isso, não. Baixava o padrão. E depois que baixava o padrão, ele dava o bote dele. O cara chegou a deitar com 2 irmãs de uma vez só, na mesma noite. Foi assim, Cláudio? Às vezes a pessoa faz porque o outro está fazendo. Aí o cara começa, veja a influência da pessoa. Mas o fato de alguém influente, alguém que falou alguém, não significa que é Deus, pô. Obrigado. Não significa que é Deus. Não tem nada a ver com Deus, pô. Deus é a palavra, pô. O verbo é o verbo, é a palavra, é o logos de Deus, pô. Não adianta, aqui está todo mundo divorciando, tu vai embarcar nessa furada, pô. Ah, mas a história, fulano saiu de Beltrano, que saiu de Ciclano, que saiu de Ciclano, todo mundo saiu, tu vai sair também? Porque todo mundo saiu? É um discurso de todo mundo, mas é natural, eu saí, pô. Qual é o pecado que tem? Fulano saiu da Assembleia, fulano saiu da Batista. Porque as divisões sempre foram assim, o cara está na Batista, vou dar um nome aqui de Batista. Aí ele teve uma crise lá qualquer, que ele achou que a Batista não amava. Aí ele sai e vai para outro lugar e abre a Batista do Amor. Na mesma rua, às vezes. Não, está na boa que você manda. Ei, valeu, obrigado, filho. Assim, Batista do Amor. Mas lá na Batista do Amor, por alguma razão, não sei o que, tem um cara lá também que não se enfesa com o pastor, sai, aí bota assim, Batista do Amor Verdadeiro. Ele já está mandando a mensagem. O primeiro que abriu, criou a comunidade Batista do Amor, porque a primeira comunidade não amava. Mas o segundo, falou Batista do Amor Verdadeiro, porque aqui tem amor verdadeiro. Parece que nós somos filhos de muitas divisões. Desde a gente conhece sobre isso há muitos anos, né, amados? No presbitério. Modesta daí disse, como a gente tem isso claro? Uma vez Modesta até estava comparando a igreja católica com a igreja evangélica, o reino do norte e do sul. Eu falei, Modesto, a gente está mais para o reino do norte que do sul, a gente é mais rachado que tudo. A gente é uma coxa de retalhos. E o que eu estou falando agora, irmãos, eu já falo há muitos anos.
Você pode pegar no YouTube Um Só Povo, que foi uma mensagem aqui há uns 4, 5 anos, sei lá, entre os pastores. Ano passado, no Encontro de Pastores, a gente falou sobre o teste do Deixa-me, que também foi um encontro de pastores e líderes aqui. É um assunto que eu já grito há muito tempo, porque é como nós enxergamos a igreja. A comunidade dos discípulos, ela precisa primeiro se amar para poder falar para o outro lá fora, Jesus te ama e te ama. A pessoa tem que entrar no nosso meio, mas é entrar no meio e enxergar entre nós o amor. Você pode dizer amém ou não? Amém ou não? Eu vou me atrever a dizer que o corpo de Cristo é mais do que uma metáfora. Diz assim, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nós deveríamos, em cada comunidade local, na cidade mesmo, expressar esse amor e esse cuidado mútuo e poderoso. Como é que eu vou terminar isso? Eu vou terminar isso falando o seguinte. O último dia de Jesus, no ministério de Jesus, é legal se tu pegar o Evangelho de João e ler do 13, 14, 15, 16, 17. 17 tem uma oração. A oração de Jesus. A oração de Cristo. João 17, 21. Aí foi quando Jorge Mitchan começou a chegar entre nós e falar, né, Modesto? Da unidade. Aí foi punk. Foi punk, velho. Eu vi Mitchan falar de unidade, é punk. Deixa eu rasgar meu coração aqui. Quando aquele pastor deixou a gente, eu chorei um bocado, mas ele tinha vindo num movimento desse de unidade. E eu fui para Deus. Falei, Senhor, por que isso aconteceu? Se a palavra que nós temos aqui é de unidade. Eu creio que Deus me respondeu assim. Quando vocês se uniram, Modesto, Marcão, Edgar, Franco, quando a gente se uniu nisso, vocês vieram arrependidos da divisão. Vocês não vieram no modismo da unidade. Porque tem gente que vem na moda da unidade. Unidade. E nunca vê o pecado, a divisão. Ali é o mover da unidade, vamos embora. Vocês vieram arrependidos. Porque é isso que doía no nosso coração. Ouvir Mitchan, doía o nosso coração da divisão. E Mitchan rasgava a palavra. E queimava dentro da gente a divisão. Doía. Então a gente não se juntou porque a gente se gostava. A gente se juntou porque a gente estava arrependido de não se gostar. Deu para entender ou não? Tu diz amém, Modesto? A gente não tinha nada a ver um com o outro, cara. Nem nosso grupo se parecia. Meu grupo era hippie. Largado, todo mundo largado. O grupo de Modesto era aqueles pentecostais roxo. De Marcão era carismático. E Marcão era tão organizadinho, que ele fazia célula domingo de manhã, no mesmo lugar. E chamava aquilo de célula. Um dia eu cheguei lá e falei, Marcão, isso aqui é a escola dominical com o nome de célula. Domingo, no mesmo lugar, todo mundo fazendo célula 1, 2. Cada um com a sua diferença. Então a gente não era atraído por nada. A gente era arrependido de não ser um. E como é que a gente, falando a mesma língua, ia estar separado? Ouvindo a mesma voz, ia estar separado. Como? Não tinha como, irmãos. E aí nos arrependemos e nos juntamos. O outro que rachou com a gente chegou depois. Ele não veio com esse fogo. Ele não veio arrependido da divisão. Ele veio no oba-oba da unidade. Porque a unidade também dá oba-oba. E depois para ele foi simples deixar também, sair. A oração de Jesus,
que para mim é o tom maior do verbo. Vê se não é assim, irmãos. A fim de que todos sejam um. Ele está orando pela igreja, está orando por nós, está orando por aqueles que hão de crer ainda no nome de Jesus, eu, você, geral. Ele inclui todo mundo nessa oração. Eu não oro só por esses, não, Pai. Eu oro por todos. Eu oro por aqueles que vão crer na mensagem que esses caras vão pregar, por esses, até chegar lá, no Franco Cabeção, no Moderno, até essa galera toda. Você que está aí me ouvindo, você que vai ouvir no YouTube em casa, geral, ele está orando por todo mundo. Ele diz assim, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê, amado? Para quê? Qual o propósito dessa unidade? Qual o propósito dessa unidade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece povo mais duro que o povo que ouviu Jesus? Jesus fez sinais, milagres, prodígios. Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Olha, eu quero falar para você o seguinte, se eu tivesse feito os sinais, os milagres que eu fiz no meio de vocês, se eu tivesse feito Sodoma e Gomorra não teria sido destruído. Aí teria respondido a tua questão, amado. Haveria mais do que 10 justos lá do que 40. Se Jesus tivesse feito os sinais, ele tem certeza disso. É Deus falando. E aquele povo seguia duro. Durão. Ele fez mortos ressuscitarem, cegos enxergarem. Ele fez sinais, prodígios, desde o começo do seu ministério até o final. Eu te pergunto, como é que terminou o ministério de Jesus? Já conversei com alguns intelectuais, pragmáticos. Falei, amado, se tu quiser botar, você que é muito pragmático, gosta de sucesso, se você for avaliar Jesus, tu vai dizer assim, terminou um fracasso. Terminou sozinho. Os 12 dele, um vendeu ele, o outro negou 3 vezes, e os outros 10 meteram o pé. Saiu geral, ficou só. Quantos dizem amém? Oi? Você diz amém para o que eu estou falando? Jesus falou o seguinte para os discípulos, olha, para o bem de vocês, eu preciso ir. Para o bem de vocês. João 16, 7. Eu digo uma verdade. Isso já é ressurreto. Já ressurreto, já andando com os discípulos. Porque depois que ele ressuscitou, podia pensar assim, pô, agora vamos para a galera. Vamos cair em cima desses caras. Ninguém fica, agora ninguém resiste. Agora a gente atropela geral. Herodes, Pilatos. A gente pega todo mundo. Do bem de vocês, eu preciso ir. Olha João, o que diz? É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quantos dizem amém? Quantos dizem alguém? Oi? Você diz amém? É melhor que o Espírito Santo veio, foi enviado e pronto. Agora, a igreja é uma. Por que eu estou falando isso? Esse texto, por que eu estou terminando com ele? Porque assim, aquele povo duro que viu Jesus começou a se converter. Aos milhares. Alguém perguntou assim, Franco, você acha que essa oração de Jesus se cumpriu em algum momento? Eu falei, sim.
no início da igreja. Não tem igreja igual aquela. Até hoje a gente fica impactado com aquela igreja. O amor entre eles era real. Era tão real que ninguém resistia àquela igreja. Não era simplesmente falar do amor. Eles viam o amor em prática. E Jesus já tinha dito para eles, se vocês tiverem amor uns com os outros, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Ame uns aos outros, ame uns aos outros, ame uns aos outros, ame uns aos outros, ame uns aos outros. E agora, no início da igreja, nasce uma igreja tão cuidadosa, tão amorosa, tão cheia do Espírito Santo, que ela é irresistível. Irresistível. Aqueles caras que resistiram aos milagres de Jesus, ao poder de Jesus, à autoridade de Jesus, quando viram um povo se amando, eles se quebraram. Não tinha como resistir. Não foi irresistível. A oração de Jesus, se eles forem um, o mundo vai crer. Amados, em nome de Jesus, não há maior expressão do que o amor entre nós. Não há. A Bíblia diz isso. Não há. Eu sei que a gente quer ver um monte de coisa, uma boa música, uma boa palavra, mas se alguém se aproximar de nós e ver o nosso amor uns pelos outros, vai se quebrar, vai se quebrantar. Ninguém vê amor na terra. Não há amor na terra. Não há amor. Nesses 4 dias de retiro, com certeza vocês tiveram conflitos. Aqui não, na hora da reunião acho difícil. Talvez aqui na música alguém possa ter ficado chateado com o outro. Mas aqui, em geral, só se tu tomou o lugar do irmão. Se tu tomou o lugar, daí o irmão ficou chateado contigo. Mas lá no vôlei pode ter algum problema. Lá no ping-pong, o Rian, só ele jogava, não deixava ninguém jogar. Pode ser que alguém tenha ficado chateado com ele. Lá no vôlei eu vi os caras dando umas cortadas fortes lá. Pode ser que uma bolada daquela tenha acertado alguém. Na hora da comida, alguém talvez tenha brigado por causa do prato, ou por causa do lugar que não tinha. Ou sei lá, na hora de dormir, com certeza, tem alguém que faz barulho. Tem uma criança que fica no telefone celular até de madrugada. Aí tem aqueles montão de banheiro. Ai, meu Deus do céu, a fila do banheiro. Pode ser que lá no banheiro também você tenha se chateado, né? O pessoal demora para tomar banho, o pessoal avacalha. Bem, por alguma razão você pode ter se chateado, ter conflitos, ter problemas, mas eu te garanto, amado, se todos os problemas que nós tivemos aqui foram cobertos pelo perdão, pela humildade, coisa e tal, e algum incrédulo entre nós viu, isso para ele é o maior testemunho, é a maior pregação, é a maior proclamação do verbo que ele conhece. Sabe por quê? Porque se ele é incrédulo, numa família de incrédulo, ele sabe que a coisa não é desse jeito. Desse jeito. Mas se ele vê algo que ele não viu, na prática, na real, o verbo soltou diante dele, ele fica mexido. Ele se abre para a mensagem. Ele fica sensível à mensagem. Porque o amor tem essa força. O amor tem esse poder. Agora, eu poderia pegar de novo e falar, vem, lembra? Você foi redimido, você foi comprado, lembra? Você foi abençoado, você se tornou filho, você recebeu o Espírito. Para quê? Para ser parte de uma família, você é filho de Deus. Por isso que você tem o Espírito Santo. Amém? E como filho de Deus, você é parte de uma família. E como essa família de Deus, você tem uma missão, como Davi disse aqui no início, contínua. É uma missão que não para. A tua missão não para. Se você falasse, Franco, qual é a maior estratégia evangelística do mundo? Eu vou abrir João 17, 21 para você. Eu vou dizer, meu amado, a maior estratégia, a maior é nos amarmos. Porque nunca ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus.
Mas se nós nos amarmos, Deus permanece em nós. O que as pessoas querem ver é esse amor. Senão tu fica pregando o verbo, não, Deus te ama, Jesus te ama. O cara tá bom, mas cadê onde esse amor está? Mostra esse amor. Agora, esse amor tem um custo, aí vou terminar mesmo. Que custo? Dá a tua vida. Marido, ame sua esposa. Como é que o marido ama a esposa? Dando sua vida por ela. Amai-vos aos outros como eu amei. Como foi que Jesus amou? Entregando sua vida. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Vamos terminar com 1 João 3,16. Se puder colocar naquela A, seria mais bonito. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos o quê? Por quem? Quais irmãos? Todos. Todos. Todos os irmãos. Todos os irmãos, né? Os chatos, aqueles irmãos cansados, aqueles irmãos que nos cansam, aqueles irmãos que nos machucam, nos ferem. Aqueles irmãos estão sendo usados, como o Cláudio falou, como fogo para nos purificar. Todos. Eu vou te perguntar, você pode pegar essa mensagem, se não deu nenhum pau ali, nenhuma zebra, depois, ouve de novo, pega os textos, lê de novo. Pode pegar o livro, Não Seja Medíocre, também leia. E depois tira suas conclusões e veja. Se a maior proclamação nossa não é por meio de uma comunidade amorosa. Veja. Aqui nesse lugar, aqui, uma vez uma senhora levantou aqui numa cadeira de rodas e saiu pulando. Eu já vi muito milagre aqui. Essa senhora não se firmou. Uma visita, ela veio aqui, não se firmou. Como é que as pessoas provam milagres e não se firmam? Porque milagre não salva. A pregação que salva os que creem, ela vem pelo ouvir. Você precisa perceber, você precisa conceber. E pregação não é discurso, não é púlpito. Pregação é mensagem. Ela pode ir de qualquer jeito. Se pregação é discurso, surdo não se converte. Porque ele não ouve teu discurso. Pregação é mensagem. E mensagem vai na vida. Vai na voz, mas vai na vida. Vai nos pequenos gestos. Vai nos dons. Vai no amor. Na verdade, nenhuma mensagem é mais poderosa do que aquela que vai no amor. Falando, seguindo a verdade em amor. Ali seguindo pode ser falando a verdade em amor. Efésios 4. Quando tu fala em amor, é diferente. Nenhuma mensagem é mais poderosa que essa. Nenhuma. Nenhuma. Quantos me entendem? Quero orar com vocês. Não sei se excedi muito meu tempo, se eu passei muito do tempo. Deu na veia? Quero orar com vocês, irmãos. Eu quero pedir a Deus que Ele faça um grande milagre entre nós. Eu não conheço nenhum avivamento maior do que o avivamento que une pessoas, que restaura feridas. Não conheço. Que perdoa pecados. Não conheço. Avivamento, eu quero ver dons, prodígios, sinais. Tá bom, eu quero também, pô. Mas eu quero ver a comunidade saudável, que ama tanto, tanto, tanto uns aos outros, que ficar no meio desses irmãos é irresistível. A presença manifesta de Deus em nós e através de nós todo dia, com entranhados afetos de misericórdia.
entranhados afetos de misericórdia. Diga comigo, entranhados afetos de misericórdia. De querer de verdade um ao outro. O bem do outro. O interesse do outro. Esse é o grande avivamento que nós precisamos. Essa é a forma que eu julgo mais poderosa de soltar o verbo. É resistível. Senão a gente vai falar de um Deus de amor. Discurso é amor. Mas a vida mostra outra realidade. Que tua casa seja um lugar de amor. A tua casa. Tão forte. Que quando as pessoas cheguem na tua casa, dizem assim, cara, Deus está aqui. A tua casa. Que a tua IL lá, teu grupo pequeno, seja um lugar cheio do amor de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, se amando. Cuidando mutuamente uns dos outros. É irresistível um grupo que se ama. Que a tua comunidade, que o teu ajuntamento seja um lugar de amor. Irmãos, ninguém cansa quando você vai numa reunião pequena ou grande, onde tem pessoas cheias do Espírito Santo. Fala sério. É por isso que tem gente que quando termina o retiro não quer ir embora. Deus começa a nos encher aqui por meio dos salmos, hinos, cânticos espirituais. A gente vai. Aí tem uma hora que a gente quer morar aqui. Tu acredita que quando a gente se despede lá de Pôr da Folha dos irmãos, que ficam 10 dias lá, a gente chora? 10 dias, chora. Cada despedida é um choro. Quando o pessoal vai embora, às vezes o pessoal vai embora de madrugada, o pessoal acorda de madrugada para se despedir. Por quê? Espírito Santo, amado. Pai, nós viemos aqui no nome de Jesus para esse tempo em família. Cada um chegou aqui de um jeito, Pai. Com certeza. Eu cheguei aqui de um jeito, Pai. Mas, Senhor, foram dias tão bons, tão cheios da Tua presença, desafios. Foi tão bom ouvir Teus filhos, estar com Teus filhos. Receber aqui na reunião, receber ali a mesa. Receber em todos os lugares da Tua graça, da Tua misericórdia. Tão bom, Pai, tão bom. Tão terapêutico, tão curativo para nós, Senhor. Como sara a nossa dor, está no meio da Tua igreja. Uma igreja, Pai. Não é um lugar perfeito, Pai. Ainda não. Mas onde o Teu Espírito está, Pai, é tudo tão diferente. Tão gostoso, Pai, tão pleno. E até quando tem conflitos, Pai, a gente vê o Teu Espírito Santo resolvendo, dando soluções. Ah, Pai, é bem provável que por isso o salmista disse que queria morar na Tua casa. Pai, certamente ele não sabia o que estava falando. Porque hoje nós não moramos na Tua casa, hoje nós somos a Tua casa, Pai. Somos. Ele não alcançou, Pai, o que Jesus faria. Por mais profeta que fosse, ele não viu a plenitude. Ele não viu o Senhor que nós nos tornaríamos a sua casa. Ele disse que um dia nos teus atos, no quintal da tua casa, era melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Pai, ele não viu com certeza de que nós somos o teu templo. O que Jesus faria de fato?
Mas, Pai, não deixa entre nós nenhum cego, Pai. Não deixa ninguém aqui sair desse lugar sem contemplar a Tua noiva de verdade. Sem ver de verdade a Tua igreja, Pai. E de se ver na Tua igreja. Pai, que ninguém saia daqui sem ver a obra, o que aconteceu quando eles se uniram a Jesus. O que aconteceu quando eles se uniram a Cristo. Para que a gente possa soltar o verbo de verdade, Pai. Para que a gente possa soltar o verbo com força, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro.